Exorcizar! O fantasma que voltava! Coragem! Força! Valentia! De novo, de novo! Acabou! Acabou! De novo! Acabou! Acabou! Aê, porra! Acabou! Acabou, cara! Meu Deus do céu! Depois de duas prorrogações, depois da arbitragem dar uma garfada histórica a garfada que a arbitragem deu, depois de um primeiro tempo onde o MVP não fez absolutamente nada, depois de tudo isso, o Oklahoma City Thunder, o atual campeão Oklahoma City Thunder, que inclusive viu o banner ser erguido nessa noite, o anel foi dado, né? O anel foi dado e o banner foi erguido. Esse time, esses moleques conquistaram a vitória. O jogo de abertura, 125-124 foi o placar final nesse jogaço entre OKC e Houston Rockets. Que batalha, cara. Que batalha, que jogo. Começou. A temporada 25-26 começou da melhor forma possível, mano. Meu Deus do céu. Que Deus perdoe os seres humanos ruins que não gostam de basquete, que não gostam de NBA. Que Deus perdoe, cara. Que espetáculo, mano. Que espetáculo. Vamos lá, vamos por partes, porque tem muita coisa pra falar aqui. Muita coisa. Nem sei por onde começar. Antes de tudo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Luiz Fernando, né? Sou o apresentador e dono deste canal maravilhoso chamado Switch TV BR. Te convido a se inscrever, a ativar a notificação. E vamos lá, cara. Sobre o jogo em si, cara, não tem nada pra dizer além de que foi um espetáculo, foi um show. Os dois times entregaram tudo nesse jogo, tudo. Uma batalha defensiva de alto nível, uma batalha física de alto nível. É impressionante a capacidade que esses times têm de anular o adversário, de parar o adversário. É uma coisa bizarra. São duas defesas de elite, dois elencos de elite. Então, mano, foi a famosa dogfight, né? Foi uma briga de cachorro, foi uma briga de pitbull de altíssimo nível. Ofensivamente, mesmo enfrentando defesas absurdas, os dois times tiveram seus brilhos. Pelo lado de Houston, Alperen Sengun foi espetáculo à parte. Que jogo do Alperen Sengun. Simplesmente 39 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, 2 steals, 1 toco, 5 bolas de 3. 5 bolas de 3 pro Sengun. Sengun virou Dirk Nowitzki nessa noite. Uma coisa absurda que ele jogou, sendo decisivo em todas as oportunidades, né? Só teve uma bola decisiva que ele não converteu. Em todas as outras ele converteu, ele apareceu. Jogando ali a reta final do jogo com 5 faltas no lombo e não sendo ejetado. Aparecendo em todos os momentos. Então, Sengun foi foda. Pelo OKC, Chet Holmgren entregou uma atuação de gala. 28 pontos. 11 de 17 no field goal, sendo o grande nome do time no primeiro tempo, onde o Shai não apareceu. Só que aí no segundo tempo, especialmente no quarto período e na prorrogação, o MVP resolveu jogar, né? O Shai saiu de um jogo horrível no primeiro tempo, saiu de um começo horroroso para um jogo de 35 pontos, sendo que dos 35, só para dar o número certinho, dos 35, 24 no quarto período e na prorrogação. É pouco decisivo o MVP, né? Pouco decisivo. Decide nada, meu Deus. Cara, que fantástico que esses dois fizeram. Shai e Chet combinando para 63 pontos. E detalhe, tá? OKC sem J-Dub. Sem J-Dub, OKC desfalcado, conquistou essa vitória com esses dois brilhando. Ainda na parte ofensiva, cara, Cason Wallace merece muitos elogios pelo que fez hoje. Claro que defensivamente foi onde ele mais impactou, especialmente no terceiro quarto.
né? Foram 3 roubos de bola dele no terceiro quarto. 3 roubos de bola cruciais que botaram o Thunder de volta na partida, né? O Thunder no terceiro quarto chegou a ficar 12 pontos atrás. Foi o Cason Wallace, foram os turnovers que ele forçou, os erros que ele forçou e que capitalizou que fizeram o Thunder voltar. Então é óbvio que defensivamente ele foi onde ele mais brilhou. Mas, mano, 14 pontos, 3 bolas de 3. Nesse time do Thunder, cara, qualquer jogador que mata mais de uma bola de 3 num jogo, ele já tem que ser exaltado ao máximo, porque é coisa rara. É coisa rara. Então, o Cason Wallace merece muitos elogios pelo que ele fez no ataque e pelo que ele fez na defesa. É chover no molhado, né? Um gigante, é um pitbullzinho. Incrível, cara. É incrível como esse moleque é bom. Vai ganhar uma grana absurda na renovação dele. Vai ganhar uma grana inacreditável. No momento em que aparece uma mosca do tamanho da minha mão aqui, meu Deus do céu, de onde tá vindo esse bicho? Mas enfim, Shai, Chet, Cason, Alperen Sengun, o Aman Thompson. Cara, o Aman Thompson, infelizmente, né, ele machucou ali no final do jogo, não esteve em quadra ali na reta final, mas enquanto ele esteve presente, teve um impacto brutal, 18 pontos pra ele, sem acertar uma bola de 3, né, errando tudo de 3, mas mesmo assim marcando 18 pontos, impactando ali em drives, né, em infiltrações. Jabari Smith fez um jogo extremamente maduro, o Jabari, 16 pontos pra ele, 7 de 15, matando bolas importantes também na primeira prorrogação e tal, jogando muito. E ele, né, senhor Kevin Durant, mas aí o tópico Kevin Durant é um tópico à parte, né, porque assim, 23 pontos, 9 rebotes, 3 assistências, 9 de 16 no field goal. Cara, não dá pra dizer que foi um jogo ruim do Kevin Durant, não foi, ele teve momentos excelentes. O primeiro tempo do Durant foi muito bom, né, salvando uma penca de posses, estavam quase perdidas por parte de Houston, né, um monte de posse estourando, ele foi lá, pegou e matou a bola, né, o Durant fez um primeiro tempasso, só que o segundo tempo e as prorrogações do Kevin Durant, mano, o que ele fez de força pra entregar a paçoca foi brincadeira. Né, começando com o lance livre que ele errou ali, faltando 9 segundos. Lance livre que poderia colocar o Houston 3 pontos na frente. Ele errou 1, deixou o Houston só com 2 de vantagem, o que permitiu com que o Thunder empatasse com uma bolaça do Shai, uma jogadaça pra cima do Jabari, congelando o Jabari. Jogada incrível. Então ele já errou esse lance livre importante. E aí me chega a prorrogação, né? Primeiro, teve quase, né, a cagada do timeout, que só não foi uma cagada porque a arbitragem não deixou, né, para quem não viu o jogo, ou para quem viu e não prestou atenção, no fim da primeira prorrogação, com o jogo empatado em 115 a 115, o Thunder errou, né, um arremesso, Durant pegou o rebote, só que na hora que ele pegou o rebote, com o jogo ainda acontecendo, faltando 1 ponto alguma coisa para acabar, ele me pede timeout, onde você vê nessa imagem claramente ele pedindo timeout, ele fazendo aqui. Até aí tudo bem, pô, beleza, faltando 1.4 segundos, jogo empatado, pô, pede timeout, desenha a jogada e resolve a partida. Show! O problema é que Houston não tinha timeout para pedir, ou seja, seria falta e o Thunder iria pro lance livre, podendo converter o lance livre da vitória. Só que a arbitragem simplesmente escolheu não marcar falta. E sim, a arbitragem escolheu não marcar falta, porque é nítido que ele pediu timeout. E aqui não aparece na imagem, mas o árbitro estava na frente do Durant. O árbitro, de forma intencional, ele ignorou. Ele fingiu que não viu. E essa falta aqui seria a falta que daria a vitória pro Thunder, provavelmente, porque daria 2 lances livres pro time, faltando um pouco mais de 1 segundo para acabar. Essa falta não foi marcada. Então, a arbitragem salvou o Durant dessa cagada, que custaria o jogo, que daria a vitória pro Thunder. Só que não satisfeito, né, mostrando que ele ainda tem sentimentos por Oklahoma, que ele queria dar essa vitória pro Thunder de qualquer jeito, o que o Durant fez no final do jogo, no final da segunda prorrogação? Fez a falta no Shai. Falta essa que o ejetou do jogo, com 6 faltas, e que deu pro Shai os lances livres, que acabaram sendo os lances livres da vitória. Então, o esforço homérico que Kevin Durant fez para entregar o jogo foi recompensado no fim. Ele conseguiu o que ele queria, ele fez a falta decisiva, botou o Shai no lance livre,
que não desperdiçou, converteu e deu a vitória pro Thunder. Então, Kevin Durant fez uma boa estreia? Fez, mas ele cometeu erros capitais. Cometeu erros capitais. E se a arbitragem não tivesse sido canalha, o jogo teria terminado bem antes por conta dele. Por conta dele. Ele só não vai ser mais criticado porque a arbitragem fingiu que não viu o pedido dele de timeout. Porque se o jogo é resolvido com 2 lances livres oriundos desse pedido de timeout do Durant, meu amigo, a galera ia cair matando. A galera já tá caindo matando por conta da falta que ele fez no Shea. Que ele não precisava ter feito aquela falta. Tá? Ele poderia ter tentado contestar, porque ele é o Kevin Durant. Ele tem uma envergadura... Ele tem um braço que é do tamanho do Shea. Dava pra ele ter contestado sem a falta. Então a galera já tá criticando ele por conta disso. Agora, se o jogo fosse resolvido por conta desse pedido de timeout, aí o Twitter ia abaixo. Aí o Twitter ia abaixo. Mas enfim, o ponto é, Durant não fez uma estreia ruim, botou bons números, teve bons momentos. Eu achei que ele foi muito pouco acionado no segundo tempo. Muito pouco acionado. Se ele tentou 6 arremessos no segundo tempo e prorrogação, foi muito. Eu tenho a impressão que ele deve ter tentado no máximo uns 3, 4. Foi muito pouco acionado e Udoka, na minha opinião, não fez um bom trabalho na parte ofensiva. As rotações defensivas do Udoka foram excelentes, tá? Foram excelentes. A forma como a defesa de Houston anulou o Shea nos primeiros 3 quartos, foi uma coisa fantástica. Poucos times vão conseguir fazer isso, tá? Com o Shea. Poucos times. Então, a rotação defensiva de Houston, excelente. O Udoka brilhou. Agora, as jogadas ofensivas que ele deveria ter desenhado, e eu não sei se ele desenhou, porque a maioria das jogadas do Houston nas situações de clutch foram jogadas improvisadas. Foram jogadas de empurrância. A última jogada do jogo foi um fadeaway do Jabari Smith na linha de 3. Tem como o cara ter desenhado uma jogada dessa. Então, ofensivamente, eu acho que o Udoka não fez um bom trabalho. Eu acho que ele não tirou o máximo desse time. Não soube usar o Durant direito. Usou muito pouco o Durant. O Durant é um cara que tem que ter mais volume, cara. Beleza que o Sengun tava jogando pra caralho, tava tendo uma noite incrível. Entendo que, beleza, deixa o Sengun jogar. Mas você não pode abdicar de ter um Kevin Durant tendo mais volume de jogo. Não tem como. Ainda mais no clutch, cara. As bolas no clutch não foram no Kevin Durant, mano. Não foram. Porra, tem que ir, cara. É o Kevin Durant. Ah, mas ele tava fazendo cagado no final do jogo ali e tal. Pô, irmão, foda-se. É o Kevin Durant, irmão. Durant pode fazer cagada o jogo inteiro. Se você tem um clutch, se você tem ali 2 segundos, 16 segundos como Houston teve, né? No jogo, bota a bola na mão do Durant, velho. Ainda mais contra o Oklahoma, com a torcida vaiando ele. Cara, era o cenário pro Durant ser o vilão e resolver o jogo e decidir a parada. Mas não, nenhuma jogada foi desenhada pra ele e no fim Houston perdeu, né? Um outro ponto importante no jogo, lances livres. Né? Os dois times desperdiçaram muitos lances livres. Né? O próprio Shea, né, cara? O Shea, que é o free throw merchant. Ele desperdiçou 4 lances livres, né? O KC terminou com 20 de 25 no lance livre, com 4 errados pelo Shea. Só que Houston foi ainda pior. Houston terminou com 27 de 31. E os lances livres que Houston errou custaram muito caro. O lance livre que o Durant errou no fim do tempo regulamentar poderia ter colocado Houston 3 pontos na frente e evitado o empate do Thunder. O Sengun na reta final também errou um lance livre importante. Rich Shepard também errou um lance livre importante. Rich Shepard que inclusive muito exposto na defesa, né? Ofensivamente eu até gostei do que eu vi do Rich Shepard, mas defensivamente, mano, ele foi muito atacado. Muito atacado. Ele vai precisar melhorar e muito na defesa se ele quiser ter mais minutos nesse time. E não é que se ele quiser, ele vai ter que ter mais minutos pela falta de opções na armação. Então ele vai precisar melhorar na defesa, cara, porque ele foi muito atacado. Toda vez que o Thunder quis atacar ele, o Thunder conseguiu pontuar. Então, o Rich Shepard pecou muito na defesa e também errou o lance livre importante, que poderia ter, né, ajudado. Tipo, o Houston deixou 4 pontos de lance livre no caminho, pô, que poderia ter resolvido o jogo. O jogo foi resolvido. O jogo foi um jogo de 1 ponto, entendeu? Então, Thunder errou lances livres? Errou. Só que Houston errou lances livres capitais. E a bola pune. A bola pune. Um outro cara que foi muito mal no jogo, acho que foi até o pior jogador da partida, Tari Eason, né? Que partida constrangedora de Tari Eason. Depois de não conseguir a renovação dele e tal, ele queria uma renovação, acabou que Houston não deu. Cara, ele entregou um jogo patético, um dos piores jogos que eu já vi do Tari Eason, errando tudo que ele tentou. Tudo, horrível. Jogou 21 minutos, mas cara, ele não deveria ter jogado 10. Bizarro quão ruim foi o Tari Eason. E no mais,
Cara, eu acho que é isso, mano. Um jogo incrível, melhor forma possível pra começar a temporada. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo desse nível de fisicalidade, de defesa, de competitividade. Mano, foi realmente absurdo esse jogo. Absurdo. Cara, bizarro. Bizarro, mano. Que jogão. Que jogão. Şangun é um gênio da bola. Corroborando com o que eu venho falando há alguns meses, que o Şangun entra nessa temporada com chances reais de brigar por MVP. E esse jogo deixou isso claro, enfrentando a melhor defesa da NBA, enfrentando o Chet Holmgren, enfrentando a Zach Hartenstein. O maluco meteu um 39-11-7. Pô, é um surreal, cara. E defendendo bem, tá? E defendendo bem. Tem que ser falado. Enfim, bizarro, cara. Realmente bizarro esse jogo. Só um outro ponto, só pra fechar sobre Houston. Lineup com 2 pivôs na parte defensiva funcionou, tá? Só que ofensivamente o ataque fica muito engessado, mano. Muito engessado. Eu acho que pro próximo jogo, que vai ser contra... Houston joga agora contra Detroit, dia 24, na sexta-feira. Cara, eu testaria o Rich Shepard como titular. Mesmo podendo sofrer na defesa, eu acho que ofensivamente o time vai ganhar muito, cara, porque o Steven Adams é monstruoso nos rebotes, pegou 13 no jogo, 5 ofensivos, mas no ataque, mano, ele não ajuda em nada, velho, em nada. E sem ter um ball handler de elite, sem ter um playmaker de alto nível na posição de armador, o Aman Thompson ainda não é esse cara, não é? Mano, ter 2 pivôs e um deles sendo um nulo no ataque, pô, mano, vai prejudicar muito o fluxo ofensivo de Houston. Eu pensaria com muito carinho em não usar essa lineup com 2 pivôs pra começar o jogo. Durante o jogo, em situações específicas, beleza, acho que vale. Agora, pra abrir o jogo, eu não gosto. Particularmente, eu não gosto da lineup pra começar o jogo, tá? Eu prefiro testar e botar o Rich Shepard à prova, entendeu? Porque o único jeito desse moleque melhorar na defesa é sendo colocado à prova, gente. É botando ele pra jogar. Ele tem que jogar, entendeu? Tem que jogar. Então, eu, se fosse Houston, mudaria essa lineup pro próximo jogo. Enfim. E sobre o Oklahoma, esperar a volta do J-Dub. Eu acho que o J-Dub não deve demorar muito pra voltar. Eu já vi algumas fontes falando que ele pode voltar no jogo contra o Wizards, que seria na quinta-feira, dia 30. Então ele deve voltar talvez na semana que vem. E é isso, mano. O atual campeão começou vencendo, fazendo a alegria da torcida, 2 prorrogações. Acho que deu pro Tandão mostrar suas credenciais, né? Mostrar que é o favorito ao título. Juntamente, obviamente, com Denver e tal, mas é o favorito. E o motivo tá aí. Sem Chet Holmgren no final do jogo, sem Hartenstein no final do jogo, sem J-Dub o jogo inteiro, enfrentando a arbitragem canalha, os caras venceram. É o gigante. É o gigante. O que você achou do jogo? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Primeiro pós-jogo oficial, hein? Primeiro pós-jogo oficial. Olha que maravilha, hein? Começando a temporada 25-26 daquele jeito. Hoje ainda tem vídeo. Mais tarde eu venho pra falar sobre Lakers e Golden State, tá? Talvez demore um pouquinho pra sair a análise, porque eu vou ter que esperar sair o condensado, porque eu perdi basicamente o primeiro tempo inteiro desse jogo, porque o Thunder e Houston ainda estava acontecendo, e eu não gosto de falar sobre o jogo sem ter assistido. Então, talvez a análise de Lakers e Warriors saia um pouquinho mais tarde do que o normal. Então, espero que você entenda. Mas é isso. A gente se vê mais tarde com a análise de Houston, de Warriors e Lakers. Amanhã a gente vem com o Switch TV Show para dar uma geralzona geral em tudo que rolou e vai rolar nessa rodada de abertura. E é isso. Não se esqueça de usar o cupom SWITCH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas comprinhas. E valeu, minha gente. Beijão e tchau.